O Internacional encerrou a sua curta preparação para a partida de amanhã, 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio, contra a equipe do Atlético Goianiense. O técnico Eduardo Cudê, apesar do pouco tempo de preparação para a partida, ganhou duas grandes novidades de última hora. A gente fala sobre esses retornos na equipe e também sobre o que de mais importante aconteceu neste sábado. A proposta por Ener Valencia, a revelação do atacante equatoriano e também a possibilidade de Maurício já estar vendido. Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste sábado, dia 27 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui já dá essa força, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, a principal casa de apostas do país, KTO.com, que é onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Amanhã tem Inter e Atlético Goianiense e o restante dessa quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Então corre lá na KTO, faz o teu registro, cupom DIAS caso seja o primeiro depósito e vai dar uma brincada, tá certo? Gente, o Internacional teve o seu único treinamento hoje à tarde, com portões fechados no CT Parque Gigante, antes da partida de amanhã, domingo, 8 horas da noite, contra o Atlético Goianiense, no estádio Beira-Rio. O Inter veio de uma longa viagem, de uma logística complicada da ida e também na volta de Manta, no Equador, para a vitória de 2-1 contra o Delfim na última quinta pela Copa Sul-Americana, e já tem esse jogo da principal competição que disputa o grande objetivo colorado na temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Nessa única atividade de hoje, Alário e Fernando trabalharam normalmente e estão relacionados para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. O Inter ainda não divulgou a lista oficial, mas a informação que tenho é que os dois treinaram, trabalharam normalmente com o restante do grupo, com bola, e estão relacionados pelo técnico Eduardo Cudê para o jogo de amanhã. Quem não volta são aqueles 5 jogadores que estão no DM: Arangues, Johan, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Esses 5 jogadores seguem no DM e não vão voltar à equipe do técnico Eduardo Cudê para o jogo de amanhã. Gente, em relação à equipe, tá? O Inter vai com o que tem de melhor, vai com força máxima para esse jogo possivelmente, tá? Um provável Inter de Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, com o Fernando rolando, voltando, aliás, quem sabe uma possibilidade do Fernando entrar nessa zaga, e o René na lateral esquerda. Thiago Maia é o primeiro volante, mais à frente Bruno Henrique, Maurício, e aí na vaga do Wanderson deve seguir com o Gustavo Prado, e o ataque de Wesley e Borré. Alário e Fernando devem começar esperando, estão voltando de lesões, devem começar no banco. Quem sabe o Fernando aparecendo na zaga, mas eu tô apostando nos dois começando no banco de reservas. Eu falei aí de Arangues, Johan, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia fora, né? Os 5 seguem no departamento médico. Eu quero falar rapidamente de Ener Valencia, porque ele deu uma entrevista pro Rafael Sobis, ídolo, bicampeão de Libertadores pelo Internacional, gol em final, gol em semifinal, um jogador muito importante para a história do Internacional, e que ele está investindo em alguns empreendimentos, e um deles é uma entrevista, um podcast, tá, de entrevistas. Se chama 4D Sports, tá, e ele vai começar a ir ao ar a partir de segunda-feira. E o primeiro entrevistado do Rafael Sobis é o Ener Valencia, atacante do Internacional. O Ener deu essa entrevista, que foi gravada para o Rafael Sobis, vai ao ar na íntegra completa a partir de segunda-feira, mas alguns cortes já foram soltos aí no perfil do 4D Sports, esse novo projeto aí do Rafael Sobis, ídolo do Inter. E um corte é do Ener Valencia falando sobre a lesão dele, a contusão que ele está neste momento se recuperando. A gente sempre trouxe aqui, e até era falado no bastidor, que a lesão do Ener era a partir de uma entrada do Bustos no aquecimento, no gramado do Beira-Rio, antes daquele clássico Grenal da fase classificatória do Gauchão, o único até o momento nesse ano, que terminou com a vitória do Inter de virada por 3-2. E o Ener revelou que a lesão atual dele, o problema atual dele, não tem a ver com aquela chegada. Que aquela chegada de fato do Bustos doeu, ele mancou muito antes de entrar em campo contra o Grêmio, mas foi no tornozelo.
que a lesão que ele tem no pé e que teve uma reincidência depois da semifinal contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi principalmente, que ele sai com dores no pé direito, até tenta voltar para o jogo de volta, perde os 2 jogos, os 2 amistosos da seleção equatoriana pela última data FIFA, mas o Enner disse que a lesão no pé não veio por conta disso, que essa chegada do Bustos atrapalhou, doeu, mas foi uma entrada no tornozelo direito, que a lesão no pé direito, e ele até mostra no podcast com o Rafael Sobis, que é na parte de dentro do pé, ali quase em cima, meio termo ali, meio e em cima do pé, ela foi também sofrida no Clássico Grenal, mas foi uma dividida, um pisão que ele acabou sofrendo de um jogador do Grêmio. O Enner Valencia segue em recuperação, ele já não usa mais uma bota imobilizadora que ele estava utilizando no último mês e nas últimas semanas e deve retornar aí nas próximas semanas também aos gramados. Ainda o Inter não dá uma data de retorno pro Enner Valencia aos gramados. E depois eu quero falar mais sobre o Enner Valencia porque uma informação bem importante veio em relação à possibilidade até de saída, quem sabe, do Enner Valencia. Eu quero falar aqui sobre uma informação de mercado que veio lá de Salvador. A gente sabe, muitos clubes brasileiros se interessaram no meio do Internacional Maurício. Um deles, o Bahia, do Grupo City. E a informação que está circulando é de que o Maurício já estaria acertado com o Bahia para ser vendido. Gente, essa informação não procede. O Maurício segue jogador do Inter, tem contrato até dezembro de 27. Óbvio que ele deve ser vendido pelo menos no final do ano. Essa é a intenção do Inter. Muito se falou depois da eliminação na semifinal do Gauchão contra o Juventude, que o Maurício é expulso no jogo de volta contra o Beira-Rio, contra o Juventude no Beira-Rio, perde um gol feito ali quase na pequena área no segundo tempo, que talvez ele pudesse antecipar essa saída para o meio do ano e não em dezembro. Mas a intenção do Inter ainda é ficar com o Maurício até dezembro, valorizar o jogador para uma venda pro exterior. O Inter não quer vender o Maurício para o futebol brasileiro. Eu reitero a informação que eu tenho trazido já há bastante tempo quando eu falo sobre o Maurício. O Inter não tem interesse de vender ele para o futebol brasileiro e nem pelos valores que se falam. Tudo que chegou de oferta não bateu os 8 milhões de euros, pelos 50%. Lembrando, o Inter tem 50% do Maurício, o outro restante é do Desportivo Brasil, o clube que formou o atleta, uma parte do Cruzeiro que vai ser redirecionada ao André Curi, que é empresário do jogador, por conta de algumas dúvidas da Raposa com o André Curi. O Inter tem 50% e quer pelo menos entre 8, 9 ou até 10 milhões de euros só pela sua parte. Só pelos seus 50%, e o Maurício não está vendido para o Bahia e não vai por hora para nenhum clube do futebol brasileiro. Para fechar, gente, eu quero falar do Enner Valencia, tá? E uma informação que não preocupa, pelo menos neste momento, e é bem interessante, tá? E que foi revelada nas últimas horas. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações. Já passamos dos 60 mil inscritos por aqui, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para ser notificado de todos os conteúdos aqui do canal. Gente, o Gustavo Quinteiros, técnico equatoriano do Vélez Sarsfield, da Argentina, deu uma entrevista para a Ruge News lá na Argentina. E ele é um técnico equatoriano que já treinou a seleção do Equador. E ele foi questionado sobre o Enner Valencia. E ele afirmou nessa entrevista que ele convidou o Enner Valencia para atuar no Vélez Sarsfield lá na Argentina. Mas que nesse convite teria havido uma recusa do Enner Valencia. Eu vou até ler as aspas aqui, o que disse o Gustavo Quinteiros, tá? Falei com o Enner tem alguns dias. Convidei ele para jogar no Vélez Sarsfield e ele me disse que ainda não era o momento de nos encontrarmos novamente. Ou seja, foi um convite feito pelo técnico do Vélez, o Gustavo Quinteiros, que treinou a seleção equatoriana, é amigo e conhece o Enner Valencia, um convite para o equatoriano deixar o Inter e jogar no futebol argentino no Vélez. O Enner deixou claro que ele tem um projeto aqui no Internacional e que ele não vai abandonar esse projeto, que ele vai ficar no Internacional, não tem o desejo de sair, e até nas palavras do Gustavo Quinteiros, técnico do Vélez, ex-técnico do Enner na seleção equatoriana, não é o momento de nos encontrarmos novamente, ou seja, não é o momento dele deixar o Internacional, o Enner Valencia fica no Colorado, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, que eu volto com mais conteúdos do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.